Boa noite! Iniciando mais uma vez o programa Bate-Papo, 29 de janeiro de 2020. Sempre com o patrocínio da Sardinha Pescador. À venda em todos os supermercados. Você tem que aproveitar porque ela é saborosa e tem mais um tipo de molho sensacional. Você já não fala mais porque você disse que comprou e não comprou ainda. E na Vila Gastronômica, na rua Pedro Zimmermann, 2122, o maior open mall gastronômico do estado, quiçá do sul do Brasil, hein? Onde você pode fazer seu happy hour tranquilo, tomando suco, refrigerante, chopps, tudo de bom e do melhor, em um ambiente familiar de grande qualidade. Aberto a partir das 17 horas de terça em diante. Churrascaria ou Costelão, onde não existe garçom nem garçonete. E sim, um excelente atendimento, você também não foi, né? Um excelente atendimento dos colaboradores que, logicamente, com uma grande qualidade dos alimentos ali apresentados, faz um perfeito bem-estar e satisfação a quem frequenta. Churrascaria ou Costelão, Terceira Avenida 987, Balneário Camboriú. Estamos chegando ao final de janeiro, parece que foi ontem, né? As festas de Natal, o grande encerramento de Blumenau. E falando em encerramento, termina dia 1º, né? A nossa última festa. Como é que é o nome da festa? Sommerfest. 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 Não adianta discutir alemão com ele, não adianta. A Sommerfest será um grande finale, até porque no dia 1º, Natanael, o homem faz aniversário no dia 30, né? Então, vai que ele... aquela turma, né não? Uma pena que eu não vou estar aí, mas eu queria ir. O Marcelo já nos convidou. Então eu vou levar alguém para substituir o amigo da... Tá certo. Aproveitando a oportunidade do gancho, dizer para você que ontem mesmo, sim, nessa aí você está por fora. De quê? Porque ontem mesmo eu saboreei, com muito prazer, um pãozinho francês com pescador? Com a sardinha pescador e molho de tomate. Uma delícia. Ah, é? Então o senhor não fale que eu não aproveito. Já fez com macarrão? Já. É bom, hein? É bom. A coisa é boa. A coisa é boa. E outra coisa, eu quero também mandar um abraço para a dona Jeane e o seu Rodrigo, lá da Caixa Econômica Federal, aqui de Blumenau, da Rua 15. Eu encho muito o saco da Caixa, né? Ainda tem umas coisinhas ali que eu ainda pego muito no pé. Aquela entrada da Caixa não tá legal, aquele negócio de pegar a senha ali não tá legal, ainda... Mas esse pessoal atende muito bem, então, dona Jeane e seu Rodrigo, um grande abraço. Nós temos que agradecer a toda essa gente que nos deu a honra da sintonia do último programa nosso com o professor Serginho Hoffmann, onde 38 pessoas deram o seu comentário. Dentre elas, mandar um abraço lá para o alemão. Alemão da Duda. O alemão, sim. Elogiou o nosso programa, dizendo que é um programa de primeira qualidade. O alemão sempre teve bom gosto, né? Então, sempre... um abraço para o Serginho, para toda a gente. E os seus abraços? Você tem alguém para dar um abraço assim, bem apertado? Hoje eu gostaria de dar um abraço ao meu neto, que está nos assistindo lá em Porto Alegre, via internet. Ele vai ser o quê? Arquiteto? Está se formando agora nesse final de semana em arquiteto e urbanismo. Né, meu Lucas. Parabéns, hein? 22 aninhos. E você vai fazer presente? Vai se fazer presente? Ele já me intimou, o vô tem que estar aqui, senão eu vou buscar o vô a laço. Ele é arquiteto, não é decorador, né? Não, arquiteto e urbanismo. Nada a ver, né? Mas tu sabe por que o cara é decorador, né? Sabe não? Porque tu acha que ele torce pro Flamengo? Não. Quando o cara é decorador, é que ele não foi macho suficiente para ser engenheiro, né? E nem... Como é que é? E nem teve dinheiro para ser arquiteto, ele virou decorador? Não é flamenguista. É um papo assim. Ele, infelizmente, torce pro Inter. Não. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje em dia, um jovem formando é uma satisfação, né? Com certeza. Dada a condição que nós temos nesse nosso país, não, no mundo, né? No mundo, né? Se perdendo nas drogas, quando a gente vê um jovem de 22 anos, que já é noivo de uma futura advogada como ele, então a gente fica muito feliz. 22 já vai casar? Não, ele tem uma noiva. Lógico, sim. Ela não se formou ainda, ele vai esperar ela se formar também para depois fazer a vida deles. Exato, tem que fazer igual Abraão, tem que ter 3. Mas então,
Hoje nós vamos, no segundo bloco, nós vamos ter a satisfação de trocar uma ideia, bater um papo, usufruir do conhecimento do professor Vander. Agora, como é que é o sobrenome dele? Pugliese. Esse homem tá letrado que é um bicho. É Vander Pugliese. Pugliese. Então agora tudo que acontecer aqui com nomes que não seja a pronúncia portuguesa, você vai pronunciar. Eu ainda vou trazer um nome aqui para você. Quero ver se você vai escapar. Gostaria que você soubesse o nome do grupo folclórico da Velha Central. De novo. Qual é o nome do grupo folclórico? Eintracht Volkstanzgruppe. No seu. No seu. No seu, não vem Você pensa que é palavrão, é? Mas a melhor que você falou semana passada foi aquela tradução do Pimpão. Como é que é a tradução do Pimpão? Altaião Carlos Pampiro. Pimpão, um grande abraço. Pimpão tá escrevendo bem lá no blog dele. Tá. De vez em quando ele dá-lhe um pau na prefeitura. Não sei o que ele tem lá, que ele dá umas pancadas lá. Mas falar em prefeitura, eu estava vendo esse dia no site lá, no Face. E de vez em quando eu abro o Face, né? E tava lá o Ito de Souza, o vereador Ito. É um cara, um rapaz bacana, um rapaz de... Nota-se nele uma preocupação com Blumenau, tá? Mas ele falou que os caras iam fazer uma ponte, só que... E na ponte não tinha um item segurança, tá? Eu achei meio estranho. Não me aprofundei muito no assunto. Então eu disse para ele, pois é, porque Blumenau é assim, ó. Blumenau, nós todas vezes eu falo a mesma coisa. Blumenau, o cara vai fazer alguma coisa. Todo mundo diz, primeira coisa, ele diz assim, não vai dar certo. Não é? Não vai dar certo. Aí quando dá certo, o cara diz, eu não falei que ia dar certo? Então Blumenau tem essas coisas. Aí o professor falou que não podia ser assim, que a cidade, senão ia cair a ponte, mais ou menos isso. Professor não, o nobre vereador. Aí pegou lá uma meia dúzia lá de gente que não gosta, né? Eu acho que esse pessoal quando vai pentear o cabelo tem raiva dele mesmo, né? E que mania que eles têm de bater em Blumenau, eu não sei. Blumenau é ruim em tudo. Tem gente, será que os caras não vê a cidade mudando, essas coisas boas acontecendo? Não. Toda a cidade tem defeito e tal. Aí eu não me aguentei, eu escrevi lá pros caras. Eu falei, olha amigo, e esse pessoal aí que não gosta de Blumenau? Manda eles dar uma olhadinha que existe ainda mais 294 municípios. Vão morar lá. Não é não? Ah, não gosta de Blumenau? Sai daqui, vai morar. Tem um município aí demais pra... Então vamos nos ajudar. Acabou, gente. O mundo é joy venture. É brincar de roda. E para brincar de roda, nós temos que dar as mãos. Tá certo? Você tem que ser, pode ser oposição. Para mim também esse negócio de todo mundo ser um só, não vejo com muita... Acho que a democracia, você tem que discutir. Unanimidade, toda unanimidade, ela tem alguns defeitos. Não é que é burra, tem que unanimidade aí que... Para nós termos democracia, nós temos que também respeitar a opinião dos outros, mas também expor a nossa, né? É verdade, é verdade. Mas de uma maneira, as pessoas têm que ler, têm que estudar, porque é muita besteira, não é não? E agora com esse negócio com as mídias, né? Aí eles tocam-lhe o pau, e às vezes dá até vergonha de ver escrever, não sabe escrever direito, não tem corretivo, é umas coisas... É braba, né? Mas tem então... que ler o livro do Martín Fierro, um argentino que escreve sobre... Como é que é o nome do homem? Martín Fierro. Martín Fierro. Natural de Córdoba, na Argentina. É um grande escritor. Certo. Um homem letrado. Ele escreve sobre a América Latina. E envolve Brasil, Argentina e o homem é bom. Mas eu acho que eu estou lendo ele. O segundo livro dele. O segundo livro que eu comprei dele. Tem muito mais que o 2. Então, mandando um abraço também para a nossa equipe, já se apresentou, a equipe do Flamengo, né? Você já sabe, a equipe do Flamengo se apresentou. O Jesus estava muito cansado no treino de ontem, porque estava muito calor no Rio de Janeiro. Certo. E ele estava com o calçãozinho para cima, com as perninhas brancas, parecia uma perereca. Esse Jesus, a turma vai pegar no pé do Jesus, né? Porque o maior inimigo que o Flamengo vai ter esse ano, Natanael, vai ser o próprio Flamengo. Né? Superar aquela campanha que eu nem vou lembrar, porque vai magoar meia dúzia aí, porque a maioria é flamenguista mesmo. Então é isso. Então vamos falar com o nosso amigo professor Vander. Você tem a liberdade de chamar, trabalhamos junto um período.
E vamos falar de diversos assuntos aqui, Natanael, para ter uma visão melhor, uma visão mais assim, daquele jeitão dele. O professor Wander Pugliese, ele é um homem que há muitos anos vem na área de história, Sim. dando aula de história, é um homem letrado, conhecedor de assuntos de salutar significação, muitas vezes criticado também pelo lado oposto, mas faz parte. Então a gente tem que tirar o chapéu. Do lado oposto, você diz que ele é de direita? Só critica esses caras de esquerda. Não, eu não. Só esses caras de esquerda que falam muito de bobagem aí. É que eles estão muito acostumados ainda com aquela... Mas vamos ter não com pode ele falar aqui aquele nome daquela... debate de bons daquela raça. assuntos. Aquela raça a gente não fala o nome aqui. Não fala daquela raça, daquele time e daquele tal de Plim Plim. Tá uma vergonha aquilo lá, né? Aquilo lá tá virado a nada. Vai pro Taiá, hein? Tem uma história que diz, vai pro Taiá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu quero ver se o Bolsonaro vai honrar, que ele disse que se a Globo não se redimir, não pagar as dívidas que tem, ele não dá concessão de volta. Apesar que isso não pode ser só Globo, né? Tem que ser todo mundo. Né? Não tem nada, porque eu acho que a emissora, esse plim-plim aí, a questão não é essa. Eu acho que os caras dão emprego, tem um monte de gente, tá? Mas também não vou perder tempo falando dessa gente, não. Não sai daí. Nós já voltamos no segundo bloco para conversar com o nosso amigo Wander. Já voltamos. De segunda a domingo, no almoço ou na janta, Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro de Balneário Camboriú. E na sexta-feira tem aquele happy hour, com música ao vivo com o cantor Moretti. Venha para a Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro, fone 47-3367-3086. Churrascaria O Costelão. SOS Piscinas, piscinas de fibra, vinil e pastilhas, banheiras e spas para hidroterapia, essências e sais de banho, móveis e ombrelones, lareiras ecológicas e a gás, acessórios e produtos químicos, aquecimento para piscinas e residências, automação para o tratamento de piscinas e assistência técnica especializada com oficina. Venha nos visitar, uma loja muito mais completa só para você. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Então vamos ao segundo bloco do programa Bate-Papo, dia 29 de janeiro de 2020, já com a presença do nosso convidado de hoje, o professor Wander. Wander? Pugliese. Muito bem. Professor, boa noite, bom tê-lo conosco. Muito obrigado, boa noite aos amigos da Galega. É sempre bom estar aqui para falar sobre o Brasil, para falar sobre história, muito bom. Ele já esteve aqui com a gente, né, uma vez, né? Sim, Professor Wander, né? Então tá. Professor é de São Paulo, professor? Eu nasci na capital paulista, estou em Santa Catarina há 33 anos. Mas o senhor não torce pro Corinthians, não, né? Não, Futebol o senhor não... Eu gosto do futebol, mas times nenhum. É? Não. Dizem que o senhor tem uma leve queda pelo Grêmio. Não. Eu tenho grandes amigos colorados. Meu pai era palmeirense roxo, italiano, né? Mas eu não tenho, nenhum time. É muito comércio, Não gosta, professor? Não. Eu gosto do esporte, né? Certos jogadores fazem com os pés aí, coisa que a gente fica... E esse menino que morreu aí, morreu o jogador de basquete americano? Basquete também não acompanho, não gosto de Os basquete. caras estão fazendo o cara é bom demais, né?
Ele era, parece que era um Olha só, virtuoso. Mas é começo da como carreira pessoa, dele. né? Como pessoa. Ah, sim, como sim. pessoa. Ele, muito ele correto. deixou um brasileiro muito emocionado, que foi o Monsanto, o Monsanto. grandão. Ah, sim, É. sim. Porque ele se inspirou no Monsanto É mesmo. para seguir a carreira E dele. que morte, que paulada, né? O cara morrer da maneira que morreu. É, Isso que eu tô dizendo. Não adianta nada, né, professor? O pessoal faz tanta coisa, Não o cara com a vida abandonou, a filha seria um expoente, né? Futuro e tal, e de repente acontece. Tá lá jogando futebol, basquete lá com Jesus. Lá. É, certo é cumprir o dia, né? De forma correta, né? Não deixar Perfeitamente. nada pendente, né? Professor, me diz uma coisa. Já que nós iniciamos falando nisso, em mudanças, professor, o que o pessoal tanto fala dessa tão comentada Revolução de 64? E por que a revolta de alguns? Só poderia fazer A revolução em si, houve revolução? Não houve? Como é que foi essa história? Alguns chamam de contra-revolução ou golpe, não é? Não interessa como chamam, a gente tem que procurar saber o que realmente aconteceu. A história é uma ciência que tem que investigar o fato. O que ocorreu? As opiniões não interessam, né? Perfeito. E, infelizmente a história, como ciência, ela sofre muito assédio, né? Assédio ideológico. As pessoas mudam os fatos, o contato dos fatos, para favorecimento de certos grupos e tudo mais, né? Então, durante muitos anos a gente estuda isso aí para entender se a palavra mais certa é golpe contra golpe, revolução contra revolução. Na verdade, havia uma crise muito grande no Brasil depois que o presidente Jânio Quadros renunciou, com apenas 7 meses de governo. É mais ou menos como se o Bolsonaro de repente agora renunciasse. A popularidade dele era grande na época, o Jânio Quadros, né? E naquele tempo, uma coisa estranha, quando você ia votar em alguém, você tinha 2 cédulas, você escolhia numa cédula os candidatos a presidente e na outra os candidatos a vice-presidente. Então você que fazia a chapa. Olha que coisa absurda. Sim. Hoje não, quem votou no Bolsonaro votou no General Mourão, né? Então o que aconteceu? O povo elegeu Jânio Quadros de direita para presidente e um esquerdista de vice, que era o João Goulart, o Jango. Imagina quem é que vai ter capacidade mental para montar uma dupla dessa, né? E quando o Jânio Quadros renunciou, o país caiu na mão do vice. Só que o vice, no dia da renúncia, estava na China comunista, visitando lá o Mao Tse Tung. E o general foi na imprensa e falou: nem volte, é melhor nem voltar. Então houve uma quase guerra civil. O governador do Rio Grande do Sul, que é o Leonel Brizola, cunhado do João Goulart, ele colocou o país em pé de guerra, ia haver uma guerra civil. Então, o Congresso, para evitar a guerra civil, aprovou de madrugada às pressas a emenda do parlamentarismo. Então o Brasil virou uma república parlamentarista. Como é hoje a Itália, a Alemanha, Portugal, vários países. Para fazer o quê? Tirar os poderes do presidente, porque num país parlamentarista, numa república parlamentar, Quem manda é o primeiro-ministro. quem manda é o primeiro-ministro, o presidente não manda em nada. Perfeito. Então tiraram os poderes do João Goulart, ele aceitou, evitamos a guerra civil, mas o país entrou numa crise. Imagina implantar o parlamentarismo num congresso como temos hoje, com 28 partidos políticos. Imagina a balbúrdia que não vai ser. E essa crise não foi superada. E o João Goulart, então, forçou a realização de um plebiscito. E no dia 6 de janeiro de 63, depois de 1 ano e meio de parlamentarismo, que não estava dando certo, nós fomos às urnas e dissemos não ao parlamentarismo. Então, através desse plebiscito, o presidente João Goulart recebeu de volta seus poderes. Voltamos a ser uma república presidencialista. E naquela época o primeiro-ministro era o Tancredo, né? Tancredo ficou apenas 3 meses, aí renunciou, entrou outro 3 meses. Foi uma crise horrível. Foi um homem de opinião, esse Tancredo, né? Qual era? Tancredo Neves era um político mineiro, né? Para quem conhece mais ou menos, não precisa falar mais nada, né? Nada. Ele não é a favor nem contra nada, muito pelo contrário. Né? Cortava dos dois lados. Muito habilidoso e tal. É. Mas comparado com o neto dele, é 1000 vezes melhor, né? Ele era comparado honesto. como se fosse assim um Sim. pedreiro, sempre em cima do muro. Isso é. Mas nunca houve denúncia de fraude, de corrupção Sim. com o avô, mas o neto... Continuando, aí... Então, e o João Goulart, agora com os poderes restabelecidos pelo plebiscito, começou a jogar o Brasil em direção a Cuba. Vieram guerrilheiros para cá, invasão de terra, aquela patifaria que nós vimos há poucos anos. Sim. Então o país se levantou, a classe média se levantou, as igrejas todas se levantaram
E antes que ele desse um golpe para fechar o Congresso e transformar o Brasil num país socialista e comunista, as Forças Armadas obedeceram ao chamado da população, aquelas marchas com a família, com Deus pela liberdade, não é? Mas o Congresso também parece que pediu na época. O Congresso aprovou, porque foi assim, no dia 31 de março de 64, o general Mourão, que não tem nada a ver com esse nosso atual vice-presidente, falou, chega, porque o militar, ele tem a vida baseada na hierarquia e na disciplina. E o presidente, como chefe das Forças Armadas, você não pode sair agora, eu vou derrubar o presidente. Tava todo mundo, os generais, esse sujeito está passando os limites. Por exemplo, no dia 30 anterior, na noite anterior, dia 30 de março, tinha uma greve de marinheiros do Rio de Janeiro, greve de marinheiros da Marinha. O sargento da Marinha, cabo, soldado, nenhum militar pode fazer greve, essa palavra nem existe no vocabulário militar. É motim, é crime. O presidente João Goulart foi na Assembleia da Greve e apoiou a greve. Quando os generais viram isso na TV, disseram, não dá mais, quebrou a hierarquia nacional. E esse Mourão falou, na madrugada, falou, chega, vou pro Rio, vou dar a voz de prisão ao presidente. Ele então, sabendo, foi para Brasília, limpou as gavetas dele, foi a São Borja, que ele era de São Borja como Vargas, foi a Porto Alegre, o cunhado dele, o Leonel Brizola, governador, falou, nós vamos resistir. Ele falou, não quero derramamento de sangue, foi embora para o Uruguai. Então, o presidente da República fugiu, ele não foi derrubado. O presidente do Senado falou, onde é que está o presidente? Naquele tempo não tinha como hoje, você tem o WhatsApp, nada, você não sabia onde estava. Ele estava voando, ninguém é que sabia. Então o presidente do Senado, o Moro Andrade, falou, o cargo está vago, e empossou o presidente da Câmara. Foi assim o golpe de 64, quer dizer, não foi disparado um tiro. Não houve um golpe militar como no Chile, o Pinochet bombardeou o Palácio de la Moneda, nada. O presidente se achou acuado e pegou e foi embora, fugiu, é um fugitivo. Um patife, para mim, um patife. No Chile, o Salvador Allende foi metralhado. O Salvador, pelo menos, resistiu, né? E se matou no final, né? É. Para não cair na mão do Pinochet. Pelo menos fez jus ao cargo, porque é fácil ser presidente em dia de festa, né? Ah, sim, correto. Eu acho que o Jango é o patife. E assim os militares tomaram o poder com voto. Porque no dia 2 de abril, 31 de março, 1º de abril, cargo vago, 2 de abril foi marcada a eleição. Dia 11 de abril, 9 dias depois, o Marechal Castelo Branco foi eleito pelo Congresso Nacional. Ele foi eleito pelo Congresso Nacional, não é uma ditadura, não é um golpe militar. Foi eleito, 3 candidatos apareceram, ele ganhou estourado, ele ganhou 260 votos contra 2 do ex-presidente Dutra e 1 do ex-tenentista Juarez Távora, que muita gente conhece dos livros de história. Então ele ganhou a eleição. Foi feito lá no Congresso a votação. A eleição indireta, como é na maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos da América. Você sabe que nenhum cidadão americano jamais votou para presidente. O cidadão americano vota para delegado. Sim, e os delegados votam para presidente em Washington, no mês seguinte, que é dezembro. Mas a imprensa, você pode perceber, só mostra a eleição dos delegados, não mostra a eleição do presidente no colégio eleitoral em dezembro. Eles escondem isso de nós. Ora, se lá é democracia, então aqui também era, porque aqui foi assim. Os 5 generais e o Tancredo Neves, que fez agora 35 anos da eleição dele, dia 15, foram eleitos pelo Congresso Nacional. E os congressistas foram eleitos por nós, deputados e senadores eleitos pelo povo. Isso é democracia, é uma forma de democracia. E por que a esquerda ainda até hoje diz que foi um golpe? É um golpe militar. Eles gostam de se vitimar, não é? Eles gostam da... Mas não vamos dar tempo para eles também. Aqui não se fala dessa racinha que nós já esquecemos. Então é isso foi o primeiro... O que tu achou aí da... Uma explicação... Eu sou um amante porque da história. a explicação a história do país. Ouvir o Wander é bom porque ele esclarece de uma Por maneira... exemplo, o João Goulart era cunhado do Brizola. Ele era irmão da Neuza. E eles tinham fazenda em São Borja, onde o Getúlio Vargas também era radicado. O João Goulart, o Jango, que era João Vicente Goulart, o nome completo dele, ele era um homem que ele era deficiente físico. Sim. Ele mancava de uma perna. Entendeu? Já marcou. Não saia daí. Nós já voltamos com o 3º bloco do programa Bate-Papo.
De segunda a domingo, no almoço ou na janta, Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro de Balneário Camboriú. E na sexta-feira tem aquele happy hour, com música ao vivo com o cantor Moretti. Venha para a Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro, fone 47-3367-3086. Churrascaria O Costelão. A Prefeitura de Blumenau está implantando o Plano de Segurança Viária, o maior investimento em gestão no trânsito da história da cidade. Para isso, estão sendo investidos mais de 20 milhões em equipamentos de alta tecnologia. O objetivo é diminuir significativamente o número de acidentes e melhorar a mobilidade nas ruas. Uma iniciativa única que coloca Blumenau no topo das grandes cidades em matéria de tecnologia aplicada na segurança no trânsito. CETERB, Prefeitura de Blumenau. Gestão eficiente, cidade inteligente. SOS Piscinas, piscinas de fibra, vinil e pastilhas, banheiras e spas para hidroterapia, essências e sais de banho, móveis e ombrelones, lareiras ecológicas e a gás, acessórios e produtos químicos, aquecimento para piscinas e residências, automação para o tratamento de piscinas e assistência técnica especializada com oficina. Venha nos visitar, uma loja muito mais completa só para você. Voltamos então ao terceiro bloco do programa Bate-Papo, depois desses pitacos da Revolução de 1964, que aquela cacalhada lá diz que é, né? Aquela gentinha lá, mas tudo bem. Nem vamos falar muito nessa gente não, para não ficar perdendo tempo aqui. Betão, Falar nessa gente, professor, até, nós tínhamos que fazer uma campanha para tirar aquela praça ali com o nome de Lula, não sei, não tem uma praça aí com o nome desse verme aí? Tem uma... depois eu vou falar sobre isso. Diga, eu esqueci professor. de te responder, eu falhei. Você me perguntou por que tanta gente fala mal e tal. É Assim. simples. Os militares tiraram uma isenção de impostos que jornalistas e professores tinham. Ah, perfeito. Eles tinham isenção de imposto até das passagens aéreas e de ônibus, que o Getúlio Vargas tinha dado a eles. E os militares falaram, isso aí não tem, todo mundo vai pagar imposto igual. E eles ficaram um pouco revoltados. Até hoje. Mas então, professor, vamos voltar um pouco aqui na história. Já que não houve na Revolução de 64 nenhum tiro, né, Nathan? Vamos voltar em 1889 na Proclamação da República. O 15 de novembro, Proclamação, né? Da República. Eu sempre dizia, até 2002, que era o dia mais triste da história do Brasil, o 15 de novembro, né? Eu sou monarquista. Eu conheço a história da monarquia, por isso que me tornei monarquista, e nós éramos uma nação respeitada. Você sabe que durante a monarquia não havia favela no Brasil. Não tinha favela no Brasil. A dívida externa estava quase sendo paga por Dom Pedro. Dom Pedro, nossa, daria para fazer alguns programas só para falar de Dom Pedro. Dom Pedro pagou do bolso dele a construção da nossa igreja luterana aqui no centro, que é o mais antigo templo catarinense. O Dom Pedro I, né? O dois? O filho. O primeiro que era também era um grande homem, mas ele... Mas ele tomou um galho da Leopoldina? Como é que não, isso é calúnia. Pelo contrário, ela passou apertado na mão dele. Não, a Leopoldina que deu pro Bonifácio... Não, esse é o samba do crioulo doido. Não. Então vamos voltar na proclamação. Vamos voltar na mistura de cobra d'água com canário branco, né? Vamos voltar na Proclamação da República. Não, a Proclamação da República foi um golpe militar sem o apoio do povo que nós tivemos em 64. Foi um golpe de 3 ou 4 militares, inclusive um deles, avô do futuro presidente Fernando Henrique Cardoso, que era um tenente do Exército. Sim. O tenente Cardoso que queria fuzilar o imperador, que era um homem amado pela população. Mas o Dom Pedro quando fez a independência, o pai, não era para ele ir embora para lá? Os portugueses queriam que ele fosse embora para manter o Brasil colônia. Ele desrespeitou Portugal, desrespeitou o pai dele, que era rei lá, e transformou o Brasil num país livre. Aí veio o dia do fico, né? O dia do fico foi agora em 9 de janeiro, quando eles queriam levá-lo embora para transformar o Brasil de novo numa colônia, ele ficou aqui porque ele era tutorado pelo José Bonifácio, que era inteligentíssimo, né? E o José Bonifácio é um senhor já de idade e o príncipe tinha 23 anos. Aí ele deu o grito da independência.
Aí a independência é uma grande obra. É uma grande obra. A única monarquia da América, Dom Pedro I é muito grande. É muito grande. É que dá uma difamação muito grande contra ele. E contra o filho também, mas contra ele, né? Tem livros de história que trazem que ele matou a própria esposa com um chute na barriga, ela estava grávida. Isso é calúnia. Isso é calúnia. Caluniaram muito a República. Ela precisava de diminuir o brilho que era a monarquia. Não é? Não fizeram assim essa turma, não fizeram contra os militares a mesma coisa? Tem gente que viveu o governo militar como nós três e não sentimos medo nenhum. Eu tenho aluno de 21 anos, ditadura, cheio de medo, mas não viveu aquilo. Então, essa turma que veio depois, eles, como eu falei no começo, eles pegam a história e manipulam para você achar que aquilo era ruim. E fizeram isso com a monarquia. Dom Pedro, os dois, o segundo ainda era um filósofo, um homem amantíssimo. O golpe do 15 de novembro é um dia triste. É triste demais. O Deodoro era amigo de Dom Pedro. Dom Pedro tirou o Deodoro das ruas do Rio de Janeiro e deu a ele a escola militar e virou marechal. Ele não foi no 15 de novembro para derrubar o imperador. Ele foi para derrubar o primeiro-ministro, que o Brasil era uma monarquia parlamentar. E como se deu essa proclamação? O Major Saulo Sampaio mexeu no botão da vaidade dele. Lembra que você estava falando dos 7 pecados capitais? Sim. A pior desgraça num homem é a vaidade. Não é? O que aconteceu? Olha só o Deodoro como caiu igual um pato. Deodoro tinha perdido a namorada para um político gaúcho, que é o Gaspar Silveira Martins. Ele se apaixonou pela Adelaide Neves, que era a filha do herói da Guerra do Paraguai, o Andrade Neves, que é um herói da cavalaria brasileira. Ela era uma mulher, uma jovem senhora bonita, de 40 anos, viúva, e o Deodoro se apaixonou por ela. Só que o Silveira Martins roubou ela do Deodoro. Então o Deodoro estava com aquela coisa guardada. Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, o nosso marechal que proclamou a República. Então, quando ele subiu a escadaria do Palácio, dia 15 de novembro, com a espada na mão, ele gritou: salve o imperador e viva a monarquia. O homem que proclamou a República 15 minutos depois. E deu voz de prisão para o primeiro-ministro, que era o Visconde de Ouro Preto. Olha, o senhor está preso, o senhor não gosta dos militares, está fazendo futriga, todo mundo para a cadeia. Aí o Solon chegou para ele: sabe quem o imperador vai nomear no lugar desse que você prendeu agora? O Gaspar Silveira Martins, que roubou tua namorada. Ele falou: isso eu não posso aceitar. Então assina aqui, proclamação da República. Essa patifaria, o Deodoro caiu a um pato. E ele se arrependeu, mas não deu mais tempo. Quando ele falou assim: ó, eu vou trazer o velho de volta, derrubaram ele. Ele foi derrubado. Então a República, a proclamação da República foi uma vergonha na história do Brasil. É muito triste, é muito triste. Nós seríamos o quê se não houvesse a proclamação? Nós seríamos uma potência, uma monarquia parlamentar, como são hoje os países mais ricos do mundo. Japão, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Bélgica, os países mais estáveis do mundo são monarquias parlamentares. Veja que nós estamos pagando 11 presidentes por mês nós estamos pagando. Isso aqui é pior que uma monarquia? Mas é só mudar, né, professor? Isso é só mudar, né? Sim, mas veja bem... Isso não significa dizer que a República é ruim? Ajuda, porque imagina, você jamais ia ter uma imperatriz com o intelecto da Dilma, com a falta de caráter do Lula. Isso é impossível. Entende? O monarca, quando a mãe dele descobre que ele vai chegar, ele já começa a ser preparado para um dia subir o trono. Ele é um símbolo, ele jamais vai se urinar em público bêbado. Ele é uma pessoa que estuda, que sabe falar português, a língua nacional, com qualidade, para inspirar as crianças. Quando você estuda os povos dos países monárquicos, você se apaixona. Não lançaria pérolas com a Dilma, né? Não. Mas isso vai muito pelo povo, né, professor? Como é que com a educação que nós temos? Nós a vimos sendo uma colônia. Sim. Continuaríamos a ser mandado por Portugal? Não. O Dom Pedro I separou de Portugal, não é? E aí viramos uma monarquia, um país livre. E Dom Pedro II, você o monarca, tinha lá o rei. Você não tem. Nós tínhamos o rei. Ele era um símbolo do país. Ele não manda no país, ele é um símbolo. Você raramente vai achar uma fotografia de Dom Pedro II sem um livro na mão. Ele era amante da ciência, da tecnologia. Você vê, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter correio, a ter ferrovia, a ter telefone, a ter selo, correio com selo.
Nós éramos uma nação invejada no mundo inteiro. Imagina você, governantes da Europa, pedirem conselho para o nosso imperador. Você acha que um governante da Europa vai pedir conselho para Dilma? Pro Lula? Para Sarney? Essa gente já passou. A República jogou o Brasil no lodo, Betão. A República foi um péssimo negócio. Mas nós estamos caminhando bem. Nós vamos caminhar. Agora sim, agora renovamos aí. Mas nós chegamos na beira do abismo. Chegamos. Na beira do abismo. Chegamos. Tudo a seu tempo e seu devido lugar, né? Tudo tem a tua hora. Eu digo que 17 de abril tinha que ser o feriado nacional em vez de 15 de novembro. 17 de abril. Por quê? Impeachment. Lá nós freamos. Se não tem o impeachment, hoje nós estaríamos vivendo a realidade venezuelana e cubana. Você não pode ter dúvida disso. Com falta de tudo, com desemprego, quebradeira. Então vai ser muito difícil agora o nosso governo recuperar o país, né? E está recuperando, né? Acabou a corrupção nas grandes multinacionais, a dívida externa vai ser paga porque os juros caíram, a economia está começando a andar. Nós vamos ter 25, 30 anos de faxina no país. Porque pagar. Parou de andar para trás, né? Exatamente. No momento que você para de andar para trás, você vai ter que ter... O Brasil é uma grande empresa, né? Você pega uma empresa quebrada, você não pode em um ano consertar. Não tem como. Não é fácil. Não é fácil. Maravilhoso. Então, o professor, o homem é monarca, hein? Hã? O que tu acha do monarca? O professor tem suas ideias firmes, né? Mas não é porque ele está pagando imposto de renda agora, não, será? Não é porque tu está pagando imposto de renda, não? Tem muita gente que está nos assistindo nesse momento que algumas coisas discordam do professor. Mas tem muita gente que concorda, principalmente aqueles que leram a verdadeira história do país após o regime militar. Então tá certo. Então você não sai daí que nós vamos para o quarto e último bloco. Isso aqui passa que é muito rápido, principalmente quando tem uma boa conversa. Nós já voltamos aí com o quarto e último bloco do programa Bate-Papo. Não sai daí. De segunda a domingo, no almoço ou na janta, Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro de Balneário Camboriú. E na sexta-feira tem aquele happy hour, com música ao vivo com o cantor Moretti. Venha para a Churrascaria O Costelão, na Terceira Avenida 987, centro, fone 47-3367-3086. Churrascaria O Costelão. Quando você pensa em futuro, o que lhe vem na mente? E quando pensa em carreira? Tecnologia, educação. Na ProWay você tem tudo isso em um só lugar. A ProWay oferece cursos de tecnologia da informação e negócios, em formato EAD para você estudar onde e como quiser. E presencial, em um ambiente moderno e aconchegante. Fica no Tarumã Office, no centro de Blumenau. Você quer avançar profissionalmente? Vem para a ProWay. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na rua 15 de novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Meu amigo, minha amiga, se você está pensando em almoçar, o restaurante Emaofen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Nosso buffet de saladas é variado, nossos pratos quentes e acompanhamentos bem diversificados. Os sucos são por conta da casa e 2 deles naturais. Nosso buffet de sobremesas é um verdadeiro pecado. Na entrada, o vinho e o bitter é para abrir o apetite. E na saída, o cafezinho saboroso é para coroar o almoço gostoso. Quando a fome bater, o restaurante Emaofen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Rua Paraguai, número 90, na Ponta Aguda, em Blumenau.
Gente querida, eu espero você através deste programa na TV Galega todos os domingos às 20h30 com o programa Encontro com a Igreja com o Padre João Bacco. Espero a sua audiência, a sua participação, a sua alegria de estar conosco através desta programação. Você é sempre bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Deus o abençoe. Vamos então ao quarto e último bloco do programa Bate-Papo. Não esquecendo de avisá-los que temos agora, no dia 1º de fevereiro, a última noite deste ano da nossa Sommerfest. Da nossa Sommerfest. Da Sommerfest. Então, professor, depois desses blocos que nós falamos sobre... Vamos falar de uma outra coisa aqui que eu sei que o senhor gosta muito. Professor, como é que está o nível de ensino em nosso município, no nosso estado e no Brasil? Abre o verbo. É doloroso fazer, né, um comentário sobre isso, é muito triste porque saiu agora recentemente o índice do PISA, né, que é como se fosse um concurso internacional de parametrar a educação. E o Brasil, de novo, conseguiu ficar lá na rabeira, né? Os nossos jovens não conhecem a matéria que deveria ser dada nas escolas, né? A nossa decadência é assustadora, é de entristecer. O que aconteceu? Essa turma de esquerda embutiu em sala de aula o tal do Paulo Freire. O Paulo Freire é um jumento. O Paulo Freire é um jumento. Não creia em mim, pegue o livro dele e leia. Ele inventou não é nem método, uma teoria de educação, que é assim, ó, a criança tem que ser crítica. O jovem, não interessa a idade, ele tem que ter espírito crítico. Olha, como é que você vai ter espírito crítico se você não aprendeu as coisas? Você não sabe por que chove, você não sabe quem foi Dom Pedro II, você não sabe o que é uma república, você vai ser crítico em quê? Então, a ciência que tem que ser colocada em sala de aula foi substituída por debate. Vocês lembram, talvez aconteceu isso com vocês também, trabalho em grupo. Você quer maior patifaria com um professor, chegar numa sala, falar, agora vai ter trabalho em grupo, junta aí. Você sabe que não tem trabalho nenhum. É um aluno ou uma aluna que são os caprichosos que fazem o trabalho, o resto fica batendo papo. Isso é matar tempo, é falta de ciência. A escola é o templo da ciência. Você vai à escola para aprender matemática, física, química, história, geografia, as ciências, para você aumentar seu conhecimento, sua inteligência. Depois de ter conhecimento, aí você pode entrar na discussão crítica. Então, já começou por aí. Paulo Freirismo, que é o socioconstrutivismo. Dizia ele, o professor não pode ensinar, ele tem que aprender com o aluno. Como que eu vou aprender com o aluno? Eu vou aprender o que com o aluno que não sabe nada? Eu estou aqui para ensinar. Nós podemos depois fazer uma discussão, depois que ele aprendeu as coisas que ele tem que aprender. Outra coisa, a frouxidão dos professores. O professor perdeu a moral, até porque começou a fazer greve. E aí ele foi pro barro, a moral do professor. Terceiro, a escola virou um lugar de fazer caridade, assistencialismo. Agora nós vamos fazer a campanha do agasalho. Escola não é lugar para isso. A escola não é lugar para isso. Isso é lá na igreja, não sei onde que é. Na escola não é. A escola é lugar de ciência. Ciência. A criança tem que conhecer o mundo que está ao redor. As ciências têm que ser passadas para as crianças. E o que pior colocou a cereja no bolo, a frouxidão dos pais. Os pais não acompanham as crianças na escola. Aí tem um professor patife ensinando que o Che Guevara foi um grande homem, e não foi um assassino frio. E a criança está aprendendo isso e o pai e a mãe não estão sabendo, porque não acompanham. Então eu tenho uma frase que é muito correta, que faz o seguinte, a sociedade brasileira, ela coloca a criança na porta da escola e diz assim, ó, eduquem, e ai se educarem.
Professor, tem um outro assunto que me chamou muita atenção ouvindo um outro professor, de que do jeito que está o nosso ensino neste país, tem certas entidades, tipo faculdades, que os diplomas não são aceitos em grandes empresas de trabalho, porque não tem a qualidade que ele quer aquele funcionário. Não aceitam no mundo. Eles sabem dessa contaminação. As nossas universidades viraram comitês de discussão política e ideológica. Pode olhar, não há produção científica na universidade brasileira. As humanas, as chamadas humanas, história é uma vítima disso, filosofia, antropologia, essa porcariada toda, sofreu um assédio esquerdista que é tremendo. Tremendo, é tremendo, é uma coisa doentia. Né? A ponto de, por exemplo, eu tenho 1000 histórias para contar. Um ex-aluno meu que está fazendo medicina aqui na FURB, a medicina na FURB é R$7.000 por mês. Né? Não tem ali filho de sapateiro. É classe média e classe média alta. É 7.000 a mensalidade, fora todo o custo de você manter um jovem, de materiais e tudo mais. Ele falou, faz 4, 5 anos, que ele ia votar no Bolsonaro, a turma toda deu um gelo nele, inclusive os professores. Mas o que é isso aí? Isso não é para ensinar medicina? É para comitê político? Aí cai a qualidade. E aí você vê o que está acontecendo aí fora com os médicos, em grande parte. Além disso, muitos alunos universitários ficam séculos praticamente numa vagabundos queimando maconha. As universidades viraram centros de maconheiros. E estudar que é bom nada. E o que está acontecendo aqui fora? Né? E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente, aconteceu no mesmo mês de setembro. Eu acompanho muito o noticiário, 2 vezes. Um em Minas, um em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul. O sujeito morreu, a avó dele. No velório ele colocou a mão na avó. A avó está quente. Chamaram o médico que estava viva. Aconteceu o mesmo com o senhor que estava morto em Minas Gerais. Como é que um médico assina um atestado de óbito com a pessoa viva? Ele não estudou. Ele ficou queimando maconha e falando essa besteirada de Karl Marx, de Stalin, de Mao Tse-tung, de Che Guevara. É esse o problema da educação. Os pais deixaram correr solto, professores frouxos e esquerdistas, e os alunos, infelizmente, professor, né, tem que ser cientista. A escola é para ciência. Professor. Você queria esse professor? Calma, professor. Tinha que ter água aqui para o professor. Me diz uma coisa. Agora, qual a tua ideia? Para começarmos, já está mudando isso em alguns já está sendo tentado a mudança, né? Sim. Mas uma ideia que você teria para fazer essa mudança, qual seria? Em partes. Olha, deveria fazer assim, deveria fazer assado. Qual é a sua opinião sobre isso? Professor que não dá aula, que não é cientista, rua. Não, método de ensino, por exemplo. Seria o mesmo? Seria qual Os métodos de ensino são todos eles bons, mas não estão sendo aplicados. Os métodos de ensino tá ok? Não, tá tudo bem. É só dar aula. Tá lá o livro, tá lá o material científico, tá lá o laboratório, mas não estão dando aula. Pois é, professor. Então tá em quem ensina? Claro que sim. Diretores, reitores, professores. Eu tenho saudade das matérias de moral e cívica. O SPB, lembra? O SPB, de você chegar na escola e cantar o hino nacional, que era uma honra para aquele aluno que fosse assistir à bandeira. Exatamente. Isso tinha tudo foi jogado no respeito aos lixo. professores. Isso, exatamente. Ai daquele que xingasse um professor. Não, nem existia isso. Né? Não existia. Então, hoje os professores estão levando cadeirada na cabeça, estão sendo agredidos. Eu concordo em parte nisso, mas eu acredito que a mudança... Você falou uma coisa interessante. Os pais levam os filhos para a escola ter Eu acho que a educação tem que começar dentro da sua casa. Mas tem que começar em casa. Dentro da sua casa. A criança que não respeita, que não fica quieta, vai aprender o quê? A criança é educada em casa e ensinada a ciência na escola. Sistema de ensino. Tem umas coisas assim, isso eu concordo de ver o passado. Não é, meu Deus do céu, que eu dissesse um ai pro meu pai ou pra minha mãe. Não. Hoje o guri grita, joga as coisas no chão. Sim. E a mãe fica, não faça isso! Nossa. Não faça isso! Outra coisa, vai no mercado, o guri corre pra lá e pra cá, vem aquele estopor atrás. Fulana! Fulano, que isso, né? Não, mas vai ficar aí brava. Depois quer que uma criança dessa... Professor, naquela época, se a gente levasse para casa um caderno com a letra vermelha do professor, podia aprontar o lombo.
É porque nós agora viramos tudo saudosista aqui, né? Nós somos do tempo que... nós somos do tempo, sabe o quê? Que o nosso vizinho era o nosso fiscal. Tu lembra disso? Sim. Tu dizia, vou contar pro teu pai. Não me conta pro meu pai. Tu lembra disso? Não que fosse perfeito, mas piorou muito, né? É verdade. Piorou muito. É aquele ditado, recordar e viver, o jovem tem saudade e a saudade não tem idade. Esse é um poeta, esse é um homem. Isso devia estar num púlpito de uma igreja, abrir uma organização para ti. Professor, aproveitando o nosso tempo, me fale do governo Bolsonaro. O que você está sentindo e o futuro do nosso país nas próximas eleições? É a nossa última esperança, né? O Bolsonaro é a última esperança do Brasil. Estávamos na beira do abismo, mas de um abismo que vocês não fazem ideia. Você imagina o que seria hoje os supermercados todos vazios, quebradeira geral, empresário indo embora, que é o que aconteceu com Cuba, Venezuela e vários outros lugares onde o socialismo, o comuno socialismo tomou o poder, né? O Bolsonaro salvou a situação na última hora. Eu tenho certeza que vai ser o melhor governo da história do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Cobrem de mim no final do 8º ano de mandato dele, né? Que ele vai ter 8 anos de mandato se não for feita uma reforma necessária, mas eu não sei se o Congresso vai fazer. Outra coisa, professor, essa vontade, porque o Nathanael também concorda, nós já conversamos sobre isso, essa mudança, porque o povo, nós vivemos de exemplo, né? Quando você vê um bom exemplo, sim, você quer tentar pelo menos seguir aquele bom exemplo. Perfeito. Qual é a tua opinião sobre, agora para próximas eleições, esses políticos antigos, você acha que tem vez ainda? Poucos deles. A maioria da população, eu vejo isso na juventude, nós temos um grupo chamado Lux Brasil, a gente reúne a juventude conservadora, né? Dá para ver que a maioria está querendo a política nova. O que é a política nova? Diminuir o tamanho do Estado. O salário do político, tudo bem, mas não as regalias todas que você tem aí nas verbas de gabinete, esse abuso todo, né? Dá para ver que a população está de olho nisso. E eu tenho certeza que vai acontecer esse ano nos municípios. Só serão eleitos políticos, claro que vai ter a exceção, que não usarem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Isso é crime. Isso é um crime. Meu Deus do céu. O presidente Bolsonaro foi eleito sem esse dinheiro. Você sabe disso. É o WhatsApp e aeroporto aí, andando por aí, sendo carregado no braço do povo. Então nós temos que inaugurar a nova política. Procure não votar em candidatos a vereador e prefeito que usem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Aí nós vamos dar uma limpada no país, nos municípios, e em 22, a nossa função é melhorar o Congresso Nacional para que o presidente não seja barrado. Olha o que está acontecendo em Brasília, que absurdo. O Rodrigo Maia, que tem apenas 74 mil votos na sua mochila, 74 mil votinhos, ele barra um homem com 58 milhões de votos. Isso é um absurdo. Nós temos que mudar, né? Mudar o Congresso em 22. Melhorar, né, colocar um senador de qualidade e mais 16 deputados federais de qualidade. Se todo o Brasil fizer isso, o Congresso vai trabalhar para o Brasil. Nós temos que começar a fazer pelo nosso município. Ainda tem a velha política, claro. Nós temos que começar pelo próprio município. Né? Primeiro limpar o município. Vereador que abra mão de seu salário, por exemplo, da sua verba de gabinete, procure um candidato que tem essa visão. Mas para isso a população também tem que fazer a sua parte. Perfeito. Né? Dar o exemplo. Exatamente. Não adianta cair um caminhão de frango ali na BR e ir lá e pegar 4, 5 caixas e botar no meu carro para criticar um vereador. Né? O povo brasileiro está muito mal educado, né? Está deseducado, né? E qualquer um caminhão de areia, você dá um voto pro cara. Exatamente. Tem que mudar o eleitor. O que nós também temos que mudar é porque Bolsonaro, ninguém muda o país se nós não mudarmos. Né? Exatamente. Se nossos vícios não mudarmos. Né? Tem um ditado alemão que eu não sei falar porque eu não sei falar alemão. Se cada um de nós limpar a frente da sua casa, o mundo fica limpo inteirinho. Então é isso. O professor Wander conosco. E você não esqueça que o programa Bate-Papo, além da exibição às quartas de 21 às 22, ele também tem reprise às quintas-feiras, 22 horas, sábado, 10 horas, 10h30 e domingo às 13 horas. Wander, suas considerações finais e estamos encerrando o programa. O teu recado para essa juventude, para esse povo maravilhoso que te ouve. É a consciência cívica. Preocupar-se com sua família, preocupar-se com sua rua.
por sua cidade e agora então aumentando para o seu país. Se cada um fizer a sua parte cívica, é o sentimento de nacionalismo. Eu não jogo uma garrafinha de plástico pela janela do meu carro, estou sujando a minha casa. O meu país é minha casa. Cuidem do nosso país, sejam nacionalistas. Ensinem as crianças que ter valores é muito melhor do que ter coisas que se compram. É só isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Professor, sempre à sua disposição. Natanael. Mais uma vez tivemos uma aula. Né, que aula aí? Professor anotou tudo aí, Natanael? Vander Pugliese. Pugliese, até o seu nome está falando certo, professor. E nós queremos agradecer também essa amável sintonia que as senhoras e senhores nos dão. Muito obrigado pelo carinho. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta aqui com outros assuntos de grande importância para o nosso público ouvinte. Um grande abraço. E lembre sempre, você pode mudar o mundo. Até semana que vem. Muito obrigado.